Finalmente, Metternich convidou o Czar para assistir a um fórum sobre a questão em Verona, Itália, meses depois. Na ocasião, a Rússia lideraria o debate sobre como melhor resolver o problema, ela estaria no centro das atenções, com o Czar sendo justamente homenageado como o salvador da Europa na cruzada contra a Revolução. O Czar concordou em participar muito satisfeito. De volta a São Petersburgo, Destria vociferava com quem o escutasse, mas logo depois que Tatishev chegou em casa, o ministro das Relações Exteriores russo foi chutado do cargo de vez. E no fórum, mais tarde em Verona, como ele previra, a crise grega foi resolvida exatamente do modo que melhor servia aos interesses da Áustria. O Czar era a estrela do show, mas, pelo visto, ele não fez caso ou notou que havia assinado um documento que em sua essência impedia a Rússia de intervir unilateralmente nos Balcãs, abrindo mão, por conseguinte, de um direito de que todos os líderes russos, desde Pedro, o Grande, fizeram questão. Metternich vencerá a guerra com Destria mais completamente do que o ex-ministro jamais imaginara possível. Interpretação. O objetivo de Metternich sempre foi um acordo que melhor servisse aos interesses da Áustria no longo prazo. Esses interesses, ele decidiu, compreendiam não apenas impedir a intervenção russa na Grécia, mas manobrar o Czar no sentido de ceder permanentemente o direito de enviar tropas para os Balcãs, fonte permanente de instabilidade na Europa. Portanto, Metternich examinou as forças relativas de ambos os lados. Que influência ele tinha sobre os russos? Muito pouca, na verdade, ele era a parte mais fraca. Mas Metternich possuía um trunfo, seu estudo de muitos anos da personalidade um tanto estranha do Czar. Alexandre era um homem muito emotivo que agia somente em um estado de exaltação, ele tinha de transformar tudo em uma cruzada. Assim, desde o início da crise, Metternich plantou a semente de que a verdadeira cruzada aqui não era de cristãos contra turcos, mas de monarquias contra a revolução. Metternich também compreendia que seu principal inimigo era Destria e que ele teria de enfiar uma cunha entre Destria e o Czar. Então atraiu um enviado até Viena. Em negociações individuais diretas, Metternich era um jogador de xadrez no nível de um grão-mestre. Com Tatishev como com tantos outros, ele primeiro reduzia as suspeitas do adversário bancando-o vaidoso e afetado, até mesmo um aristocrata pouco inteligente. Em seguida ele começava a falar das negociações, atolando-as em discussões legalistas, abstratas. Isso o fazia parecer ainda mais idiota, conduzindo Tatishev na direção errada, mas também deixando-o confuso e irritado. Um negociador confuso e exasperado tende a cometer enganos, tais como revelar demais sobre o que pretende, sempre um erro fatal. Um negociador confuso é também seduzido com mais facilidade por demonstrações emotivas. Neste caso, Metternich usou o bilhete dos turcos para encenar um pequeno teatro no qual parecia revelar uma súbita mudança em suas simpatias. Isso deixou Tatishev por meio dele, o Czar totalmente enfeitiçado. A partir de então, reestruturar a discussão para se adequar ao propósito de Metternich foi brincadeira de criança. A oferta de encenar um fórum no qual o Czar brilharia era fascinante, e também parecia oferecer à Rússia a chance de maior influência nos assuntos europeus, o que Alexandre mais queria. Na verdade, o resultado foi oposto, Alexandre acabou assinando um documento que excluía a Rússia dos Balcãs, o objetivo de Metternich o tempo todo. Sabendo como as pessoas se deixam seduzir facilmente pelas aparências, o ministro austríaco deu ao Czar a aparência de poder, sendo o centro das atenções no fórum, enquanto ele mesmo mantinha sua substância,
tendo o documento assinado. É o que os chineses chamam de dar a alguém um pedaço vistoso de ladrilho pintado em troca de jade. Como Metternich demonstrou com frequência, o sucesso de uma negociação depende do nível de preparação. Se você entra com uma vaga ideia do que deseja, vai se ver trocando de posição dependendo do que o outro lado coloca sobre a mesa. Você pode se deixar levar para uma posição que parece apropriada, mas não atende a seus interesses no final. A não ser que você analise cuidadosamente seu poder, é bem provável que suas manobras sejam contraproducentes. Antes de tudo, você precisa se ancorar determinando com o máximo de clareza suas metas a longo prazo e sua influência para alcançá-las. Essa clareza o manterá paciente e calmo. Permitirá também que você faça às pessoas concessões que parecem generosas, mas que na verdade se revelam medíocres, porque elas não ferem seus verdadeiros objetivos. Antes de iniciar as negociações, estude seus adversários. Revelar as fragilidades e desejos insatisfeitos de seus oponentes lhe dará um tipo diferente de vantagem, a habilidade para confundi-los, deixá-los dominados pelas emoções, sê-los com pedaços de ladrilho. Se possível, finja-se um pouco de tolo. Quanto menos as pessoas compreenderem você e o lugar para onde está indo, mais espaço você tem para manobrá-los para um beco sem saída. Todo mundo quer alguma coisa sem ter ideia de como obtê-la, e o aspecto realmente intrigante da situação é que ninguém sabe muito bem como conseguir o que deseja. Mas, como eu sei o que eu quero e do que os outros são capazes, estou totalmente preparado. Príncipe Clemens von Metternich, de 1773 a 1859. Chaves para a guerra. Conflitos e confrontos em geral são coisas desagradáveis que despertam emoções desagradáveis. Desejando evitar esse aborrecimento, as pessoas muitas vezes tentam ser gentis e conciliadoras com quem está à sua volta, na crença de que isso evocará a mesma reação em troca. Mas com frequência a experiência prova que esta lógica está errada. Com o tempo as pessoas a quem você trata com gentileza vão achar isso muito normal e não darão o devido valor. Elas o verão como alguém que é fraco e que pode ser explorado. Ser generoso não evoca gratidão, mas cria uma criança mimada ou alguém que se ressente de um comportamento percebido como caridade. Quem acredita, ao contrário de todas as evidências, que gentileza gera gentileza em troca está condenado ao fracasso em qualquer tipo de negociação, sem falar do jogo da vida. As pessoas reagem de um modo delicado e conciliador só quando é do interesse delas e quando são obrigadas a isso. Sua meta é criar esse imperativo fazendo que seja penoso para elas lutar. Se você alivia a pressão de um desejo para ser conciliador e conquistar a confiança delas, só lhes dará uma abertura para procrastinarem, enganarem e se aproveitarem de sua gentileza. A natureza humana é assim ao longo dos séculos. Quem disputou guerras aprendeu esta lição da maneira mais difícil. Quando nações violam este princípio, os resultados quase sempre são trágicos. Em junho de 1951, por exemplo, o exército americano suspendeu sua ofensiva extremamente eficaz contra o Exército da Libertação do Povo Chinês na Coreia porque os chineses e os norte-coreanos haviam sinalizado que estavam prontos para negociar. Em vez disso, eles prolongaram as conversas o máximo possível enquanto recuperavam seus exércitos e reforçavam suas defesas. Quando a negociação fracassou e a guerra recomeçou, as forças americanas descobriram que sua vantagem no campo de batalha estava perdida. Este padrão se repetiu na Guerra do Vietnã e até certo ponto também na Guerra do Golfo em 1991.
Os americanos agiram em parte por um desejo de reduzir as baixas, em parte para serem vistos tentando encerrar estas guerras o mais cedo possível, para parecerem conciliadores. O que eles não perceberam foi que o incentivo do inimigo para negociar de boa fé se perdeu no processo. Neste caso, tentar ser conciliador e salvar vidas conduziu a guerras muito mais demoradas, mais sangrentas, uma verdadeira tragédia. Se os Estados Unidos tivessem continuado a avançar na Coreia, em 1951, poderiam ter constrangido os coreanos e os chineses a negociarem em seus próprios termos, tivessem continuado suas campanhas de bombardeios no Vietnã, poderiam ter forçado os norte-vietnamitas a negociar em vez de procrastinar, tivessem continuado sua marcha até Bagdá, em 1991, poderiam ter forçado Saddam Hussein a abandonar o cargo como uma condição de paz, impedindo uma futura guerra e salvando inúmeras vidas. A lição é simples: continuando a avançar, mantendo inexorável pressão, você força seus inimigos a reagir e eles acabam negociando. Se você avança um pouco mais todos os dias, as tentativas de retardar as negociações só enfraquecem a posição deles. Você está demonstrando sua decisão e determinação, não por meio de gestos simbólicos, mas administrando a dor real. Você não continua a avançar a fim de se apoderar de terras ou bens, mas para se colocar na posição mais forte possível e vencer a guerra. Depois de fazê-los se acomodar, você tem espaço para fazer concessões e devolver parte do que tomou. No processo você poderia até parecer gentil e conciliador. Às vezes você vai se encontrar segurando a mão fraca, a mão sem nenhuma influência. Nesses momentos, é ainda mais importante continuar avançando. Ao demonstrar força e decisão, ao manter a pressão, você disfarça suas fragilidades e ganha bases que o deixarão criar para si mesmo uma vantagem significativa. Em junho de 1940, pouco depois que a Blitzkrieg destruiu as defesas da França e o governo francês se rendeu, o general Charles de Gaulle fugiu para a Inglaterra. Ele esperava se estabelecer ali como o líder da França livre, o legítimo governo no exílio, em oposição ao governo de Vichy dominado pelos alemães que agora governava grande parte do país. As chances estavam fortemente contra de Gaulle, ele nunca fora uma figura de destaque dentro da França. Muitos soldados franceses e políticos mais famosos podiam reivindicar o papel que ele queria, ele não tinha influência para fazer os aliados reconhecerem-no como o líder da França livre e sem o reconhecimento deles ele não poderia fazer nada. Desde o início, de Gaulle ignorou as probabilidades e se apresentou a todos como o único homem capaz de salvar a França depois de sua vergonhosa rendição. Ele transmitia para a França discursos instigantes pelo rádio. Excursionava pela Inglaterra e pelos Estados Unidos fazendo figura com seu sentido de propósito, colocando-se no papel de uma espécie de Joana d'Arc moderna. Ele fazia contatos importantes com a resistência francesa. Winston Churchill admirava de Gaulle, mas com frequência o achava insuportavelmente arrogante, e Franklin Roosevelt o desprezava. Repetidas vezes os dois líderes tentaram convencê-lo a aceitar o controle dividido da França livre. Mas sua resposta era sempre a mesma: ele não cederia. Ele não aceitaria nada menos do que a liderança exclusiva. Nas sessões de negociação ele era extremamente rude, a ponto de, às vezes, se retirar da sala, deixando claro que para ele era tudo ou nada.